Carlos, está me ouvindo? Bom dia, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para a gente poder iniciar aí o nosso webinar. Carlos, está me ouvindo? Sim, consigo ouvir bem. Opa, legal, beleza. Vamos dar mais 2 minutinhos aí, daí a gente pode iniciar isso para a gente aguardar o horário combinado. Tudo certo aí, cara? Tudo tranquilo. Então tá bom. Carlos, Oi. tá me ouvindo bem aí? Sim, ouvindo bem. Se você conseguir, acho que aproximar um pouquinho o teu microfone aí, vai melhorar um pouco o teu áudio. Pronto, deixa eu fazer aqui. Já vou ajustar e volto aqui para a sala. O pessoal falou que tá um pouquinho ruim ali o teu áudio. Agora estou ouvindo melhor? Para mim tá ok. Pessoal aí tá ouvindo bem? Se alguém não estiver ouvindo bem aí, pode falar no chat ali, por favor. Melhorou o áudio para vocês? Ok, para mim tá beleza. Pessoal, tá todo mundo. Alguém não está ouvindo? Alguém tá, né? Acho que tá todo mundo ouvindo aí. Ouvindo, ok, beleza.
Eu acho que agora tá legal, Carlos. Só aguardar mais Beleza. 1 ou 2 minutinhos aí, ver se tem mais alguém que... A gente teve bastante inscrição aqui, mas acho que teve uma galera aí que... Combinado. Vou ficar aguardando. Tranquilo, vamos esperar mais 1 ou 2 minutinhos, a gente já inicia e depois quem for chegando vai participando para a gente não comprometer quem já está na sala aí. Beleza, combinado. Carlos, Oi. cara, eu acho que dá para a gente ir começando aí. São 10h02, a gente marcou para 10 horas. Então vamos bater um papo, pessoal, e bom dia a todos que estão presentes aí. Obrigado por estarem participando. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jaime, sou diretor comercial da Backup Dados. Nós somos de Cascavel, Paraná, e a nossa missão aí é ajudar empresas aí de todo o Brasil a protegerem suas informações de forma segura e profissional. Estamos aí hoje com o nosso parceiro, Carlos Machado, da Seven Consult aí. Carlos é de Salvador, né, Carlos? Isso, Salvador, Bahia. Legal, show de bola. Então, o Carlos é parceiro nosso aí há algum tempo. O Carlos é especialista em segurança de informação e vai falar um pouco para nós aí, com mais propriedade, a respeito da LGPD. Acredito que, como todo mundo sabe aí, a LGPD ela passa a vigorar aí a partir do próximo ano, né, Carlos? Isso, E agosto de 2020. legal. E muitas empresas e profissionais de TI aí não sabem como vai funcionar, não sabem quais são as consequências aí da LGPD. Nós, Backup Dados, como profissionais aí da área de segurança de informação também, né, estamos promovendo esse webinar com o intuito objetivo de poder estreitar um pouco mais aí a relação com nossos parceiros e demais interessados aí no assunto, né, e para que a gente também possa esclarecer um pouco mais aí sobre a LGPD, né, quais são as consequências dela para as empresas e também para os profissionais de TI. Então, eu vou passar aí a palavra para o Carlos. A gente pretende não estender aí o nosso horário agendado, que é das 10 às 11 horas, tá? Ao final, pessoal, a gente vai disponibilizar um tempinho aí para algumas perguntas, então para a gente não travar aí, não perder tempo, o Carlos vai fazer a apresentação e vai falar aí por um tempo. E aí no final, né, Carlos, acho que a gente pode disponibilizar um tempinho aí, uns 10 minutinhos aí, para quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, a gente pode abrir esse espaço aí para perguntas no final. O que você acha? Sim, combinado. Acho que é Legal, importante aí abrir esse espaço pessoal. perfeito. Pessoal, então tá, então eu vou mais uma vez aí agradeço a todos que estão presentes. A gente teve um número bem bacana aí de inscritos. Acredito que é normal muitas vezes aí na hora do evento aí algumas pessoas terem algum imprevisto, não puderem participar, mas enfim, vamos lá, a gente vai depois disponibilizar. Eu estou gravando a apresentação e depois vou disponibilizar para vocês no nosso canal do YouTube, né? Então, vou passar a palavra para o Carlos Machado, o nosso parceiro aí da Seven Consult e especialista em segurança de informação, que vai estar
dando continuidade e falando um pouquinho para todos nós aí sobre a LGPD. Carlos, agora aí é contigo, meu amigo. Manda bala. Obrigado Valeu, aí Thiago. e obrigado por ter aceito aí o convite e em estar participando conosco aí, cara. É uma honra aí em ter você aí com a gente aí. Brigadão. Show de bola. Agradeço também aí a oportunidade. Bom dia a todos. Como o Jaime falou, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e essa esse primeiro webinar, o intuito é a gente falar um pouquinho sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas organizações. Eu falo sempre que esse é um momento bem importante da gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados sobre pelo menos duas perspectivas bem diferentes. Isso que a gente vai tratar aqui nessa webinar. A primeira, a gente falar sobre economia da informação e eu, quanto titular dos dados, como que estou contribuindo para esse cenário. É a gente entender por que leis como essa passaram a vigorar em boa parte do mundo e de que forma que a gente contribui ou que a gente poderia tomar outros tipos de medida para que isso não estivesse ocorrendo. E no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre como isso vai impactar nas organizações e como a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai trazer uma nova visão para as organizações como tratar os dados pessoais. Bom, como o Jaime falou, eu sou Carlos Machado. A minha formação é da área de tecnologia, certo? Eu sou gestor na área de tecnologia. Tenho especialização em segurança da informação. E, além de certificado para a trilha de DPO da Exim, eu também sou instrutor credenciado para temas relacionados à segurança da informação e privacidade de dados. Eu sou cofundador da marca Asset Consult. Essa marca ela é daqui de Salvador e o intuito dela é trabalhar com a parte de treinamentos, voltado para a parte de governança corporativa de TI e a parte de segurança da informação. Então, é um projeto que a gente tem para conseguir viabilizar de forma acessível treinamentos oficiais, que a gente entende que vai ser necessário uma capacitação muito grande de diversos profissionais, de diversos nichos. Então, a gente entende que esse é um modelo para trazer, não só para a região daqui do Nordeste, mas para o país inteiro, um modelo mais acessível de treinamentos. Eu faço parte também da HDPO, que é Health Data Privacy, atuando também como consultor de DPO. Essa organização, ela trata somente sobre LGPD voltado para o segmento de saúde. É um outro nicho que a gente entende que tem poucos profissionais de TI na área de saúde, e se tratando de LGPD, tem algumas especificações da área de negócio, que é um know-how que a gente já tem durante muito tempo. Eu já estou atuando, esse é o meu 6º ano, atuando também na área de saúde. Então, a gente tem diversos profissionais dentro da equipe da HDPO voltados somente para o segmento de saúde. E aí, como a gente está falando sobre privacidade de dados, é importante a gente entender como que surgiu essa necessidade de reivindicar o direito à privacidade. E tudo começa lá em 1890. E perceba, isso aconteceu durante um casamento, onde alguns paparazzis, eles conseguiram se infiltrar no evento, conseguiram tirar fotos daquele momento ali íntimo da família e fizeram publicação dessas fotos em diversos meios de comunicação. E isso ocorreu em 1890. Seria um cenário até comum hoje, se eu estivesse falando de qualquer revista de fofoca, etc. Mas isso aconteceu em 1890. E qual que é o grande marco da época para isso ter acontecido? Foi o lançamento da câmera fotográfica. Então, a partir do momento, e é muito do que a gente vive hoje, a partir do momento do lançamento de uma nova tecnologia, a sociedade ela passa a mudar o comportamento. E, a partir disso, surge as necessidades de reivindicar novos direitos também a partir disso. Em 1948, a ONU colocou na Declaração Universal dos Direitos Humanos essa necessidade de privacidade. Quando a gente falou ali em 1890, vamos dizer, as pessoas que tinham essa sensação da privacidade, ela ser invadida, eram pessoas da alta sociedade, porque se tinham interesse em vender as informações sobre aquelas pessoas. Já em 1948, a ONU entende que isso é um direito universal, que deve ser expandido para todos.
A privacidade, ela também faz parte da nossa Constituição Federal, desde 1988. Temos aí também algumas evoluções sobre o conceito de privacidade. Um grande marco importante é em 1995, com a Diretiva 4596 da Proteção de Dados da União Europeia, e foi a partir disso que a GDPR ela se tornou uma normativa. Em 2014, a gente também tem um grande marco aqui no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, onde já começa a falar sobre a privacidade já no âmbito online, trazendo aí já aspectos mais atuais da nossa sociedade. Mas aí quando a gente fala essa chamada economia da informação, a quantidade de produtos de tecnologia hoje que a gente vê no mercado chega a ser de uma forma absurda. A gente não consegue hoje viver sem o uso de tecnologia. Isso cada vez mais, desde as crianças passam a fazer uso de tecnologia cada vez mais cedo. E esse conceito da briga pela privacidade, ou entendimento dela pela privacidade que é necessário, cada vez mais se perde. E a gente passa a usar a tecnologia sem entender de fato o que é que está acontecendo ali nos bastidores com os nossos dados. E as organizações, elas começaram a entender que esses dados, eles são uma grande fonte de economia. Hoje é chamado que os dados é o novo petróleo do mercado. E as organizações, elas passaram a ter um modelo de negócio baseado em dados, e com a grande diferença que de dados você consegue minerar mais dados, conseguir gerar novos insights de negócio, você conseguir entender melhor seu cliente e lançar produtos e serviços. E se antes era tão difícil você entender qual era o perfil do seu cliente, hoje em dia é bem o contrário. Dada a facilidade e a quantidade de produtos, a gente tem um volume de informação muito grande. Tem estatísticas que falam que a cada 2, 3 anos, mais do que dobra a quantidade de dados que é gerados no mundo. Então, assim, perceba que hoje a quantidade de informações que é gerado desde o nosso smartphone, dos nossos computadores, TV, etc., é um volume muito grande e é o que chama de Big Data. Então, você tem diversas fontes diferentes de dados, trazendo informações que humanamente é impossível você conseguir filtrar tudo isso e entender aí o que é informação útil ou não. Mas para as organizações, para elas conseguirem filtrar e trazer modelos de negócios a partir desses dados, eles precisam fazer análise. Então, através dessa análise, eles fazem o filtro daquilo que é importante, que é relevante para o seu negócio, para poder tomar decisões de negócio. Então, saber que tipo de produto meu cliente quer, que tipo de produto ele gosta, que tipo de produto ele gosta, mas ainda não sabe que gosta. E, a partir disso também, são criados alguns algoritmos, e esses algoritmos, eles praticamente também dão o ritmo da sociedade. Perceba, quando você vai fazer, por exemplo, a cotação de um seguro de veículo, não existe hoje uma pessoa ali por trás que vai ficar fazendo análise manual dos seus dados para poder calcular o valor do seguro. Tudo isso é feito de uma forma automatizada. Então, o algoritmo ele faz cruzamento dos seus dados para poder fazer a avaliação do perfil. E da mesma forma, hoje a gente tem filtros para currículos, planos de saúde e uma série de outras coisas, proteção ao crédito para poder fazer a liberação de financiamento. Então, hoje a sociedade ela já vive em forma dessa tomada de decisão através dos algoritmos. E um dos casos que eu sempre coloco, e esse é um bem simples, é sobre a série House of Cards. Ela é uma série da Netflix, já criada, se eu não me engano, acho que desde 2013, 2014, e que ela foi gerada a partir desse cruzamento de informações. A Netflix, quando resolveu fazer o lançamento de House of Cards, antes de gravar a primeira cena, eles já sabiam que isso teria um grande índice de audiência e seria um grande sucesso. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê. Através de um cruzamento de algumas informações, a série House of Cards ela é baseada numa minissérie de 1990 da BBC, que ela teve uma grande audiência, o público gostou bastante, e a Netflix utilizou ela como base para a criação de House of Cards.
Além disso, o ator, o Kevin Spacey, ele era muito bem avaliado na Netflix. Então, ele começou a juntar ali o enredo junto com o ator, e o David Fincher, que é um diretor, ele também foi muito bem avaliado em a rede social, e a Netflix ela só fez juntar essas três informações: um diretor muito bem avaliado, um ator muito bem avaliado e um roteiro muito bem avaliado. A partir disso, ele colocou algumas outras informações, já que a série era de 1990, então ele trouxe um aspecto um pouco mais atualizado. Isso foi um grande, teve uma grande audiência, uma grande repercussão, e isso trouxe aí grandes cifras para a Netflix. E perceba, parece às vezes tão simples a gente fazer um comentário, falar algo positivo sobre algum tipo de produto ou tipo de serviço, e perceba que por trás as organizações elas conseguem gerar até novos modelos de negócio somente com essas informações. E aí a gente se pergunta, será que realmente hoje a gente tem privacidade? Ou ainda, será que a gente liga para essa privacidade? Será que é tão importante isso para a gente? Será que a gente entende quais são os impactos que isso traz para a nossa vida? Quando é solicitado, por exemplo, um CPF na farmácia, será que a gente entende por trás disso qual é o impacto que pode ter? E aqui eu trago para vocês pelo menos dois casos. O primeiro é da Target. A Target é uma empresa americana, ela é uma grande varejista, e o caso que a gente vai falar não é nem sobre o vazamento de dados de alguns milhões de cartões de crédito que ela teve recentemente, mas sim, a gente vai falar de um vazamento que ocorreu, de um tratamento ilegal de dados, onde a matéria é a seguinte: a Target ela descobriu primeiro que a filha dele estava grávida. E isso teve um impacto muito grande nos Estados Unidos. E como que a Target ela entendeu isso? Quando a gente falou ali de Big Data e que as organizações elas precisam fazer filtros para poder gerar modelos de negócio, a Target ela começou a fazer análise preditiva dos seus produtos e entender o perfil, o comportamento de compra dos seus clientes. Então, ela pegou um conjunto de 25 produtos, onde, com base nas escolhas do cliente, ele conseguia determinar qual era o percentual, qual era a chance daquele cliente estar no período de gravidez. A Target, ela começou a entender que quando as famílias elas estão no período de gestação, elas acabam aumentando bastante o seu consumo, o seu poder de compra. A gente acaba ficando bem empolgado nesse período e acaba comprando bastante. E a Target ela não queria perder essa fatia, essa oportunidade de venda. Então, através desses 25 produtos, ela conseguia entender se aquele cliente ele estava no período de gestação ou não. E a partir disso, entendendo que o cliente ele estava com um grande índice, uma possibilidade muito grande de estar no período de gestação, ele mandava cupons para a casa desses clientes, ofertando produtos para o período de gestação. Então, desconto em fralda, desconto em berços, etc. Então, produtos que ele sabia que o cliente estava buscando. E o fato ocorrido aí é que chegou um cupom de desconto em uma casa para uma determinada menina, que à época ela tinha 15 anos, e o pai, ao pegar a correspondência e ver aquele tipo de cupom de desconto, ligou bem enfurecido para a Target, informando que recebeu aquele cupom, que era indevido, que a filha dele só tinha 15 anos, se a Target estava incentivando a filha a engravidar. A Target ela pediu desculpa pelo ocorrido, de fato, eles tinham encaminhado esse cupom para a residência da família e que pediu desculpas ali naquele primeiro momento. Semanas depois, o pai ele retorna a ligação para a Target para poder pedir desculpas. E ele passa a entender que nem tudo dentro da casa ele estava sabendo. Então, ele liga para a Target e confirma que realmente a filha estava grávida e ele que não estava sabendo do que estava ocorrendo. Então, perceba, através de um algoritmo que
parece bem simples, tudo aquilo que a gente coloca no carrinho de compras, ele já consegue entender se a gente está no período de gravidez ou não. E esse algoritmo, a inteligência desse algoritmo, ele era tanta que ele conseguia também, além de identificar que estava no período de gestação, ele conseguia identificar qual era a semana exata da gestação, porque o tipo do produto que normalmente as famílias buscam é diferente a depender da semana da gestação. Isso foi um escândalo que ocorreu nos Estados Unidos. Essa matéria, quando saiu, se questionou bastante sobre essa invasão da privacidade. E a Target, como uma forma de tentar minimizar isso, ela passou a gerar cupons disfarçados. Então, ela entendia que um determinado cliente estava no período de gravidez e, ao invés de eu mandar um cupom para casa daquele cliente somente com um pacote de fralda, eu mandava junto com um cortador de grama, por exemplo, ou uma taça de vinho. Então, de certa forma, ele entendia que o cliente queria aquele tipo de produto, mas colocava um que aparentemente não tinha nada a ver. E esse já é um grande impacto que a gente traz hoje para o nosso dia a dia. E o grande lance é que esse algoritmo, ele foi criado, essa matéria, ela é de 2012. Então, perceba, de 2012 para cá, imagina como é que não deve estar esse algoritmo. E o segundo caso, que tem bastante repercussão sobre a violação da privacidade, é sobre o Facebook e Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica é uma empresa britânica que ela trabalha com marketing na área política. E qual foi a relação dela com o Facebook e todo o escândalo? Ela participou, ela foi contratada pelo Donald Trump para as últimas eleições dos Estados Unidos, e o Facebook, ele teve, vamos dizer, uma grande parcela, uma contribuição na eleição, a partir do momento que a Cambridge Analytica conseguiu utilizar algoritmos para poder direcionar votos dos indecisos a favor do Donald Trump. E como que isso foi feito? Foi utilizado um algoritmo através da teoria do Big Five. O Big Five é uma teoria da psicologia, onde ela faz análise de diversos aspectos do comportamento humano. E esse algoritmo, ele foi utilizado no Facebook. De que forma? Através daquelas campanhas que parecem brincadeiras, 10 anos antes, 10 anos depois, como você seria se fosse do sexo oposto. Então, a partir do momento que as pessoas davam permissão para utilizar aquele tipo de aplicação no Facebook, aquela aplicação ela coletava não somente os dados que ela estava te informando, a foto, o nome, etc., mas ela coletava uma série de outras informações do seu perfil e dos seus amigos. Isso de uma forma sem deixar claro, sem ter essa transparência. E o que é que o algoritmo dessa teoria do Big Five, o que é que ele fazia? Com 10 interações desse algoritmo, quando ele capturava 10 interações de um determinado usuário, ele já conseguia entender um pouco melhor o usuário do que uma sessão com um psicólogo. Com 70 interações nas redes, curtidas, compartilhamentos, comentários, etc., com 70 interações, o algoritmo ele já conseguia entender melhor aquele usuário do que os próprios amigos. Com 150 interações, o algoritmo ele já conseguia entender melhor o usuário do que a própria família. E a cereja do bolo era com 300 interações. Com 300 interações, o algoritmo ele já conseguia entender e prever o comportamento das pessoas. E além de prever, ele já conseguia entender como influenciar, como saber direcionar pensamentos. E foi a partir disso, e o Facebook, ele sabia que isso estava sendo utilizado nas redes, foi a partir disso que o Facebook liberou dados para o Cambridge Analytica poder utilizar e criar ali estratégias para a área de marketing política. E foi isso que foi utilizado, diversas pessoas que estavam indecisas em relação ao seu voto, passaram a ser direcionadas com fake news, com informações a favor de um determinado candidato. Isso influenciou bastante.
Perceba que o Facebook ele acaba criando um mundo perfeito onde as pessoas com os mesmos tipos de pensamento acabam se encontrando, etc. E esse algoritmo ele veio casando bastante com isso. Ele conseguiu direcionar os votos e perceba que isso traz um impacto muito grande. Se através dos nossos dados, de um algoritmo fazendo uso indevido, ele conseguiu aí eleger um presidente da maior potência do mundo. Então, perceba o poder que isso tem se for utilizado de uma forma errada. Como foi utilizado? As pessoas elas foram, de certa forma, enganadas, e esse primeiro momento que daqui da apresentação é justamente a gente entender o quanto que a gente contribui para esse cenário. É importante a gente entender se a gente deve compartilhar tudo, quem deve estar utilizando redes sociais, porque isso tem um impacto muito grande para a gente no dia a dia. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre regulamentações de proteção de dados, tem uma matéria que me chamou bastante atenção esse ano, que foi o Fórum Econômico Mundial. Esse é um encontro anual das maiores potências do mundo que tratam sobre riscos para o mundo. Então, todos os anos eles elegem aí o top 10 dos riscos que podem afetar o mundo. E percebam que o quarto e o quinto risco, ele tem a ver com segurança da informação. O quarto é roubo e fraude de dados ou incidente massivo, e o quinto é cyberataques em larga escala. Então, perceba, as nações do mundo inteiro, elas já entendem que esse é um tema extremamente crítico para o mundo. A gente não está falando somente de vazar dados e isso ser utilizado para fazer um cartão de crédito. Isso ele já tem um impacto mundial e é extremamente importante que, assim, você percebe que existem vários outros, desse top 10, várias outras formas de desastres ambientais, etc., mas ele já entende que cyberataques ele já está no nível bem acima e que isso traz um reflexo muito grande para a população mundial. E aí, quando a gente vai observar como é que está essas regulamentações sobre proteção de dados no mundo, a gente percebe onde tem um verde um pouco mais escuro, são os países que já possuem legislação vigente. E perceba que o Brasil é um dos últimos no mundo, principalmente aí se a gente for olhar a América do Sul, a legislar sobre proteção de dados pessoais. Então, aquela sensação que a gente está entrando no rol dos países que está legislando sobre proteção, ela é errada. Somos um dos últimos, e se você pegar, por exemplo, a Argentina, ela já tem legislação desde os anos 2000, o Chile desde 2006. Então, assim, a gente está bastante atrasado nessa parte de legislar sobre proteção de dados. Tem uma legislação que traga diversos aspectos de proteção. Ainda assim, a gente tinha legislações pontuais falando sobre proteção de dados, mas qual que é o problema? Hoje a gente tem mais de 40 leis falando sobre a proteção de dados, mas muitas delas são leis setoriais, por exemplo, leis do Conselho Federal de Medicina ou Código de Defesa do Consumidor, e são leis que possuem gaps de diversas análises, não traz aspectos hoje da sociedade digital, fala, por exemplo, o Marco Civil da Internet, fala sobre o uso dos dados pessoais, mas do mundo online, não fala do mundo offline, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre isso. Então, antes da LGPD, já existiam mais de 40 leis que em algum momento se falava sobre proteção de dados, mas com um grande gap entre elas. E são leis que acabam não se complementando. E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi publicada em 14 de agosto de 2018 e o período de adaptação para a vigência dela é agosto de 2020. Então, mais da metade do período já se passou e o seu objetivo é garantir ao cidadão a proteção dos seus dados confiados a empresas em um processo de registro.
Como assim? A gente viu ali sobre a economia da informação, como as empresas elas utilizam os nossos dados, muitas das vezes sem a nossa permissão, sem transparência do que está sendo feito. E a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente colocar as regras desse jogo, definir claramente a responsabilidade de quem está coletando, quem armazena e trata os dados de pessoas físicas, e ela impõe limitações e punição para o caso de vazamento de dados. E aí a gente vai entender quem vai punir, em que caso vai punir, como é que se define essa responsabilidade, quem é que hoje, quem são os atores envolvidos nessa lei. É o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, ela se aplica a qualquer pessoa, natural ou jurídica. Então, se hoje eu sou um prestador de serviços como pessoa física, por exemplo, eu faço declaração de imposto de renda e que isso me traz um retorno financeiro, os dados a qual eu coleto, ele está enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoa jurídica, de direito público ou privado. Então, as instituições públicas, elas também estão enquadradas na Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, tem um artigo específico falando sobre como deve ser feito esse tratamento e se aplica para qualquer empresa que realize o tratamento de dados pessoais, ou seja, que exerçam atividades que utilizem dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai muito, a gente sempre pensa assim, dados pessoais estão nos bancos de dados, estão nas planilhas, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito além disso. Então, se eu tenho um formulário manual, se eu tenho ali, por exemplo, realizou uma impressão de um contra-cheque de um determinado funcionário, e aquele papel foi utilizado como rascunho, ali a lei também se aplica. Então, assim, não é somente o mundo virtual, o mundo online, dos dados tratados em banco de dados, mas também o meio físico, ele está enquadrado na lei. E aí, quando a gente fala o que é tratamento de dados, na lei ela coloca pelo menos aí 15 ou 16 situações, mas vamos trazer aí pelo menos as 4 principais, que é coletar dados, armazenar dados, compartilhar dados ou excluir dados. Então, por exemplo, quando a gente fala armazenamento, se eu tenho ali uma aplicação legada, que já tem uns 5 anos que eu não rodo aquela aplicação, mas se ela contém dados pessoais, isso é tratamento de dados pessoais, porque isso é um armazenamento de dados pessoais. Então, se eu compartilho dados com uma outra organização para poder fazer a prestação de serviço, por exemplo, eu sou um hospital e compartilho dados para fazer o exame no laboratório externo. Compartilhamento é um tratamento de dados. Então, se eu tenho hoje uma ficha de cadastro, onde eu pego informações do meu cliente, eu estou fazendo a coleta, isso é um tratamento de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma inspiração na GDPR, que é a lei europeia. Ela passou a entrar em vigor em maio de 2018. E para a gente deixar claro que, assim, deveria até ser um motivo nobre dos nossos legisladores entenderem que era necessária uma lei para proteger nossos dados pessoais. Mas, na prática, não é isso que ocorreu. A GDPR, ela trouxe uma imposição, uma barreira econômica para países que não tivessem legislações na mesma altura. Então, a partir do momento que ela colocou isso como uma barreira econômica, o Brasil teve que se movimentar e gerar uma lei própria, porque senão a gente seria impedido de realizar comércio com a Europa. E aí vamos falar um pouquinho, alguns pontos de atenção. Primeiro, a gente falando sobre tipos de dados. O primeiro que a lei fala é sobre dados pessoais. E ela coloca assim, qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa de forma direta ou indiretamente. O que significa isso? De forma direta, a gente consegue identificar uma pessoa através do nome, do CPF, do número de matrícula na empresa. Isso a gente consegue identificar de forma direta.
Quando a gente fala de forma indireta, aí já começa a complicar um pouquinho o conceito. Por quê? Através do endereço de IP, eu consigo identificar uma pessoa de uma forma indireta. Isso, por exemplo, foi utilizado no caso de Marielle Franco, onde os acusados eles foram identificados através de endereço IP, através de dados de GPS, e tudo isso a lei coloca como dados indiretos, dados pessoais indiretos. Isso faz parte da legislação. Então, vou pegar um exemplo. Se a gente pegar, se eu quiser identificar um jogador brasileiro campeão mundial que sofreu diversas lesões, já foi considerado o melhor do mundo e que, por exemplo, cruze essas informações e que jogou no Cruzeiro e jogou na Inter de Milão. Os dados, se eles estivessem aí separados, você não iria conseguir identificar quem seria a pessoa. Mas a partir do momento que você cruza informações, você consegue chegar até o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Ele é um cara que, quando você cruza essas informações de times onde ele jogou, sobre aspectos da vida dele, você cruza essa informação e chega a um único indivíduo. Então, é importante a gente perceber que esse cruzamento de informações indiretas, ela pode chegar até uma determinada pessoa e a legislação, ela coloca como isso, como dado pessoal. Existe um subconjunto dentro dos dados pessoais chamado de dados sensíveis. E esses dados, eles estão relacionados à característica do indivíduo e suas escolhas pessoais. Então, está relacionado a dados de saúde, religião, opção sexual. E isso, a legislação brasileira, ela traz muito da GDPR, porque a Europa sofreu muito com o Holocausto e existem diversos livros, matérias falando o quanto que a IBM conseguiu, vamos dizer, fazer coleta de informações para ajudar no Holocausto, a conseguir identificar as pessoas a partir dessas características. E a Europa, a partir disso, ela tem uma sensibilidade muito grande que esse tipo de informação ela pode levar aí a um prejuízo muito grande para as pessoas. Então, dados sensíveis, por exemplo, um hospital que trabalha com os dados de saúde é um tipo de organização onde deve ter um cuidado muito grande, porque esses dados sensíveis ela tem uma atenuação maior na legislação em relação a penalidades. Então, instituições que trabalham com dados sensíveis, ela devem ter um olhar ainda maior sobre a proteção dos dados. E o outro ponto é sobre anonimização dos dados. A lei ela fala que dados anonimizados, elas não estão dentro do escopo da legislação. Só que o que acontece? É diferente eu falar de anonimização, por exemplo, e eu falar de criptografia. Por quê? A lei ela entende que anonimizar é um processo que eu não consiga reverter esse dado. Então, por exemplo, eu tinha os dados ali dos meus, eu sou um hotel e tenho dados de alguns hóspedes, alguns clientes. A partir do momento, por exemplo, que esse hóspede ele encerrou a conta, que realizou o pagamento, etc., encerrou, se eu pegar aqueles dados e gerar um banco de dados de estatística, onde eu só traga o perfil, se eu tenho uma quantidade de homens ou mulheres ou faixa etária, e esse banco de dados ele não me traz nenhum tipo de vínculo com o hóspede fazendo vínculo, se eu não consigo reverter isso, isso é um dado anonimizado. Eu não consigo reverter, eu não consigo identificar de onde veio aquela informação. Então, esse banco de dados de estatística, ele está anonimizado e a lei, ela não se enquadra. Ela só se enquadra para dados pessoais que eu consigo identificar de forma direta ou indireta pessoas. E aí, quando a gente fala sobre dados pessoais, é difícil a gente até pensar qual que é a organização que ela não vai ser impactada por isso, pela lei. Então, se a gente pegar aí quem hoje trabalha com análise de dados, segurança da informação, marketing, serviços e logística, desenvolvimento de sistemas, jurídico, compliance e contratos, recepção e atendimento, gestão de pessoas, ou qualquer empresa que hoje trabalha com tecnologia, é impossível a gente entender qual a empresa hoje que pelo menos
dados de funcionários ela não faça a coleta e faça o tratamento. Então, hoje, com o uso abrangente de tecnologia nas organizações, quase que todas as empresas hoje vão passar a ser impactadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E não somente pelo uso de tecnologia, porque a lei também prevê o mundo offline, o uso de papel. Então, mesmo as organizações que não fazem uso de tecnologia, mas coletam dados pessoais, seja para clientes ou de funcionários, ela se enquadra dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a gente vai falar sobre dois atores que participam na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o controlador e operador. Isso é importante entender, principalmente para os prestadores de serviços de tecnologia, que é o propósito do nosso webinar hoje, mas também as organizações que possuem contratos com esses prestadores. E aí vamos esclarecer quem é quem. Primeiro, controlador, pessoa natural jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, decide como e por que tratar dados pessoais. Então, se eu sou um hospital e eu defino quais são os dados do meu negócio que eu preciso coletar, eu sou um controlador. Se eu sou uma universidade e eu defino o porquê, o como os dados que eu devo tratar, coletar, armazenar, etc., eu sou controlador. Perceba que o controlador ele tem um papel mais do negócio. Ele é que faz ali ele tem aquele primeiro contato ali com o titular dos dados, é ele quem faz as decisões de negócio com base nos dados. E, por outro lado, você tem o operador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, ele realiza determinada ação em nome do controlador. E aí vou pegar alguns exemplos para a gente diferenciar bem. Eu sou um hospital, eu sou um controlador. Eu é que decido as regras de negócio por que tratar os dados pessoais. Eu sou controlador. Mas imagine que minha base de dados ela fica hospedada na nuvem de uma empresa terceira. Essa empresa terceira que recebe esses dados coletados, ele é o operador. Ele trabalha junto comigo, mas ele não tem a decisão do negócio em relação ao tratamento dos dados pessoais. Ele é um operador. O operador, ele é somente quem trabalha com tecnologia? Não. Por exemplo, eu sou uma universidade e meus dados de contabilidade, eles são administrados por uma empresa terceira. Então, na contabilidade, ele possui todos os dados pessoais dos funcionários e realiza a tratativa. Ou, por exemplo, o meu processo de recursos humanos, ele é com a empresa externa. Então, todo o processo de admissão, demissão de funcionários, todo é realizado externa. Então, essa empresa que recebe esses dados pessoais para fazer o tratamento, ele é o operador, ele apoia, mas não é ele que determina o como e por que tratar os dados pessoais. Não é ele que determina o negócio. Então, ele é o operador. E a lei, ela traz aí o que é extremamente importante, que é o artigo 42, que fala sobre as responsabilidades entre esses dois papéis, entre o controlador e o operador. Por quê? Eles são solidários na responsabilidade em relação ao tratamento dos dados pessoais. Então, se eu sou um hospital e eu coleto dados pessoais e eu preciso ter a responsabilidade de manter um ambiente seguro desses dados, o operador que trabalha junto comigo, ele também precisa ter as mesmas medidas. E nós somos responsáveis de forma solidária. Então, se o operador, por exemplo, eu armazenei em um data center externo esses dados com um operador X e houve um vazamento de dados no operador, ele é tão responsável quanto eu em relação ao incidente que ocorreu. Então, a autoridade nacional, ela vai buscar no controlador, porque o titular ele estabelece um vínculo direto com o controlador, mas o operador ele responde de forma solidária em relação a esse incidente de segurança da informação. Então, a lei ela coloca que deve ser estabelecida essas responsabilidades em contrato. Então, é importante fazer a revisão dos contratos
para que os operadores e os controladores identifiquem qual é o papel de cada um em relação a esse tratamento de dados pessoais, inclusive como medida de cobrar aí que, por exemplo, o operador ele consiga evidenciar as medidas de segurança que estão sendo colocadas. Um outro papel que surge com a Lei Geral de Proteção de Dados é o DPO. Aqui no Brasil, ele é chamado de encarregado pelo tratamento de dados. DPO é a sigla que é utilizado com a GDPR. Essa figura, ela é bem interessante porque o DPO, ele é um profissional que possui um perfil aí bem difícil de achar no mercado, porque ele deve conhecer da legislação, ele deve conhecer sobre as regras de negócio, já que a gente está falando de ativos que impactam nos negócios, que são os dados. Ele deve conhecer aí de políticas, ele deve conhecer aí sobre padrões de mercado, ele deve conhecer sobre tecnologia, segurança da informação. Então, quando você tenta reunir todos esses aspectos em um único profissional, é difícil você encontrar isso no mercado. E, por exemplo, tanto dentro da SET Consult quanto a HDPO, a gente imagina essa oferta de DPO como serviço, como uma equipe integrada com diversas visões se complementando. Justamente que a gente entende que no mercado vai ser difícil uma organização ter um profissional dedicado e que tenha esse vasto conhecimento em diversos ramos. E qual que é o papel do DPO dentro da organização? É recepcionar e atender às demandas dos titulares dos dados, interagir com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, perceba, quando tiver um incidente de segurança da informação na organização, os titulares eles terão como ponto de contato o DPO. E a autoridade nacional, quando ela quiser informações ou for fazer algum tipo de investigação na organização, ela também vai procurar o DPO. Então, ele vai ter esse papel de interagir entre esses dois mundos, do titular e da autoridade nacional. Ele tem um papel consultivo, então a sua ideia é atuar dentro da organização no planejamento de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, na orientação de funcionários e treinamentos em relação à prática de proteção. Algumas características, como eu falei, ele pode ser pessoa jurídica, então a organização ela pode contratar uma empresa para atuar nesse processo como DPO. Ele é obrigatório para empresas que controlam dados como controladoras. O seu papel ele deve ser consultivo, então ele deve ser dotado de autonomia e estabilidade. Então, o ideal é que o DPO ele se reporte à alta gestão e não à área de tecnologia ou à área jurídica, porque justamente ele vai fazer a validação dos requisitos, ele vai apoiar para que seja criado novos processos, novas políticas, contratos sejam revistos. Então, ele vai fazer a validação de tudo isso e para não criar um conflito de interesses, ele deve ser subordinado aí à parte mais alta de gestão. Bom, e aí a gente começa a falar, e a gente não vai entrar em todos os detalhes, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um rol com 10 princípios para realizar o tratamento dos dados pessoais. O que é que isso significa? As organizações, elas terão que se adaptar ao seu modelo de negócio, entender da melhor forma como seguir todos esses princípios. Por exemplo, finalidade, ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. Então, por exemplo, quando a gente falou lá no caso da Cambridge Analytica, o propósito legítimo da coleta dos dados, ele não foi informado por titular. Então, o propósito legítimo de participar de um jogo dentro do Facebook, ele não foi legítimo porque a ideia do aplicativo era utilizar esses dados para uma outra coisa. E aí vem o segundo princípio, que é o da transparência. Informação clara e precisa aos titulares. Então, por exemplo, se eu vou ser atendido no hospital e aqueles dados eles vão ser utilizados, por exemplo, para uma campanha de marketing, eu devo ter essa transparência, essa informação, inclusive se eu devo aceitar ou não esse tipo de tratamento com os meus dados. Então,
é necessário ter uma transparência. Aí a gente tem também adequação, deve ser compatível com as finalidades, necessidade, então as organizações elas terão que entender quais são os dados que são estritamente necessários para o meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma ficha de cadastro do meu cliente que tem 50 campos. Será que realmente eu preciso coletar esses 50 informações do meu cliente? Ou, no final das contas, eu só utilizo ali 20? No resumo, o que a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é que a gente vai gerenciar riscos. Porque as empresas elas não vão fechar, elas vão continuar fazendo a coleta de dados. Mas o que é que vai mudar? Aqueles dados que são coletados, a gente vai gerenciar o risco de manter isso na organização. Então, quanto menos dados a gente coletar, somente o necessário para o nosso negócio, melhor a gente vai conseguir gerenciar. O escopo ele vai ser mais reduzido. A lei ela traz também como princípio segurança, então medidas técnicas e administrativas de proteção. A gente tem mais outros 5 roles que falam sobre a questão de prevenção, adoção de medidas para evitar danos aos titulares, livre acesso, acesso ao tratamento e à integralidade dos dados, não discriminação, não utilizar dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, por exemplo, eu criei um aplicativo onde eu faço a coleta de dados, mas só vou ofertar informações ou serviço para um determinado público, ou sexo, ou orientação sexual. Então, isso a lei ela já coloca como um princípio que não deve acontecer. Qualidade dos dados, e tem um princípio que ele fala da responsabilização, que é a demonstração da adoção de medidas eficazes ao cumprimento das normas. Eu acho que esse que a gente coloca aqui como 10º princípio, ele tem um impacto grande, porque não é só a gente falar de política ou falar ali de contratos. A lei ela fala sobre demonstração de adoção de medidas eficazes ao cumprimento das normas. Então, é fazer acontecer, é ter evidência do que aquilo está acontecendo. E é por isso que a gente entende que a LGPD ela é uma normativa. A gente leva o nosso processo de implantação da LGPD para as organizações como se a gente estivesse fazendo, por exemplo, a implantação de uma ISO. Porque é necessário demonstrar que de fato está acontecendo. Então, quando houver um incidente, você vai ter que identificar o que aconteceu, por que aconteceu, quais dados, ter a rastreabilidade, ter o entendimento do ambiente para colocar isso e responder à autoridade nacional. Incidentes, eles vão acontecer na organização, então as organizações elas precisam estar preparadas para quando acontecer, dar a melhor resposta possível. E demonstrar essa capacidade de ter medidas, de ter evidências de controle, ela vai ser o diferencial para atenuar ou não a punição e as multas em relação aos incidentes. E o que é que, no resumo, esses princípios ele traz de reflexão para as organizações? Como eu falei, minimização, entender quais são os dados extremamente necessários para o meu negócio, para que eu não fique coletando o que é desnecessário e aumente aí o meu risco para o negócio. É conseguir entender de fato o que é que eu preciso, é fazer um questionamento do que está sendo coletado e o porquê. Será que realmente eu preciso coletar tudo? Como eu falei, a questão da anonimização, então, será que eu preciso tratar todos os dados? Será que eu consigo anonimizar, porque é o que é importante para mim? Então, se eu vou anonimizar, isso não se aplica na lei, então eu já consegui diminuir meu risco. E eu tenho a pseudo-anonimização. O que seria isso? Quando a gente fala da criptografia, onde eu consigo aí colocar o dado para que ele não consiga identificar quem é o titular, mas que eu tenho uma chave para poder reverter isso, a gente está falando de pseudo-anonimização. Esse tipo de prática, ela se enquadra na Lei Geral de Proteção de Dados, então os dados que são pseudo-anonimizados estão enquadrados na Lei Geral de Proteção de Dados, mas é uma medida técnica que traz um pouco mais de segurança para o meu negócio. Uma vez que eu entendi quais são os dados, o porquê, se realmente eu preciso coletar tudo, a lei ela traz um rol de 10 bases legais, onde eu preciso enquadrar o porquê que eu estou coletando aqueles dados em uma dessas 10 bases legais. A que mais se fala hoje é sobre o consentimento. Então, se eu vou, por exemplo,
fazer o cadastro para um evento, um show, e eu estou ali preenchendo alguns dados, eu posso ter um termo de consentimento do uso daqueles dados para a fabricação do crachá, da pulseira, etc. E aquilo ser uma base legal que justifica eu fazer a coleta desses dados. Esse é um rol que tem 10. Então, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. Quando você preenche uma ficha de cadastro de um novo funcionário numa organização, muitos daqueles dados eles vão ser utilizados, por exemplo, para envio para o Ministério do Trabalho, de uma série de outras obrigações legais. Então, a organização, quando ela for fazer análise de quais dados que ela está fazendo a coleta, ela vai ter que identificar o porquê que ela faz aquela coleta com base em uma dessas bases legais. Então, por exemplo, se chega uma pessoa para fazer um atendimento de emergência no hospital, eu posso não realizar a coleta através do consentimento, mas através da tutela de saúde, porque ela me permite esse tipo de ação. Então, é entender, e aí entra um pouquinho a parte jurídica na análise de todas essas bases legais, qual que é melhor que se encaixa no meu negócio. Aí a gente também tem um rol com alguns direitos que vem surgindo com a legislação, e é importante a gente entender do ponto de vista como titular dos dados, que a gente vai fazer uso desses direitos, mas também do ponto de vista das organizações que elas terão que se adequar. O primeiro é a confirmação da existência de tratamento. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma alegação indevida de alguma empresa que a gente nunca cedeu nossas informações, a gente vai ter o direito de entender se de fato nossos dados estão naquela base. A gente tem um direito que é o do acesso, direito ao acesso aos seus dados de formato simplificado completo. Então, eu posso solicitar essa organização que ela me dê um relatório simplificado completo de quais dados meus estão naquela base. Existe o direito à correção dos dados quando incompletos, inexatos e desatualizados. Tem o direito de eliminação, que é anonimizar, bloqueio ou eliminação dos dados quando há dados desnecessários ou excessivos. Então, eu posso solicitar da empresa entender quais são os dados que ela possui ali na organização e posso solicitar a eliminação. Então, por exemplo, eu me desliguei de uma determinada empresa e eu solicitei para ela que fosse eliminado meus dados pessoais. Existem informações que, para a organização, ela vai precisar ter que manter por questões de obrigação legal, que ela precisa prestar essas informações com base em uma determinada lei. Mas existem outras informações, por exemplo, o e-mail ou determinado tipo de informação que é supérflua, vamos dizer assim, que é desnecessário, então eu tenho o direito de solicitar a eliminação, apagamento desses dados. Existe um direito que aí eu acho que, do ponto de vista de tecnologia, ele vai dar um trabalho muito grande para os prestadores de serviços, que é da portabilidade. A lei fala que o titular dos dados, ele tem o direito à portabilidade dos seus dados de um fornecedor de produtos ou serviços para outro. E isso, a lei fala que esses dados, eles devem ser portados em um formato interoperável. Então, imagine a seguinte situação, pensando em tecnologia e não na legislação. Eu sou um hospital que eu rodo um sistema X que está no banco SQL. E aí vem o titular dos dados e me solicita que eu consiga, ele quer fazer a portabilidade dos seus dados de atendimento hospitalar para um outro hospital que roda o sistema X+1 e o banco Oracle. Então, esse formato interoperável entre dois sistemas diferentes e bases diferentes, ele ainda não foi muito bem explicado pela autoridade nacional. E o detalhamento disso, eu imagino que ainda deve ocorrer aí nos próximos meses. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o Facebook, você tem aí o direito à portabilidade. Você baixa ali o CSV com todas as suas informações. Mas imagine do ponto de vista técnico, eu que sou um provedor que vou receber as informações daquele titular para fazer a portabilidade, como que eu importo tudo isso de um sistema que não conversava com o meu? Essa questão da portabilidade em um formato interoperável, eu acho que do ponto de vista técnico é algo que ainda vai precisar ser explicado ainda muito bem.
E aí temos mais outras informações sobre direitos do titular. Ele tem o direito, por exemplo, de eliminação dos dados pessoais de forma total. Isso se a organização não tiver nenhuma base legal que justifique manter aqueles dados, como eu falei lá, a questão de uma empresa que eu fui desligado e eu solicitar exclusão, e que tem algumas informações que vai ser necessário a empresa manter, então o restante ela pode eliminar. O titular dos dados, ele vai ter direito à informação detalhando a finalidade e abrangência do compartilhamento. Então, por exemplo, já tem alguns aplicativos de banco, onde eles já informam para você quais são os dados que são compartilhados e com quem ele compartilha esses dados, seja para fazer análise de crédito, por exemplo. Então, a gente vai ter esse direito de saber com quem a organização está compartilhando os dados. Então, eu acredito que a maturidade, cada vez mais do titular em buscar seus direitos, vai diminuir essa prática do mercado de vender bases ilegais. Porque eu vou querer saber, a partir do momento que uma operadora de celular, ela me liga e eu nunca tive um contato com ela, eu vou querer saber quem compartilhou aquele dado com ela. E isso vai muito da maturidade de a gente saber utilizar os nossos direitos. O titular dos dados, ele vai ter o direito de saber as consequências da negativa de um consentimento para o tratamento de dados pessoais. Então, eu quero fazer uso de um serviço e, para isso, eu preciso ter um consentimento. Vamos pegar um exemplo, o acesso a uma página web. A maioria dos sites na Europa, eles já estão em conformidade com a GDPR, então, quando você acessa a página, ele tem ali os cookies para você aceitar ou não. E ele traz o detalhamento por que é necessário aceitar os cookies, e se não aceitar todos, ele deve justificar quais funcionalidades na página não estarão acessíveis. O titular dos dados, ele tem o direito a revogar o consentimento. Então, isso é importante porque quando eu for justificar lá os dados que eu tenho, e se for a base legal utilizada for o consentimento, eu devo entender que o titular ele vai poder revogar. Então, a partir do momento que eu como titular, eu dei a permissão para uma determinada empresa fazer o tratamento dos meus dados através do consentimento, eu tenho o direito de revogar esse consentimento e pausar o tratamento dos dados pessoais. Por isso, na escolha das bases legais, a organização ela tem que entender a que melhor se encaixa para o seu negócio. E o titular dos dados ele vai ter o direito de reclamação, de aí poder peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. E aí fazendo um comparativo, como a gente hoje já faz, por exemplo, com a Anatel, quando a gente quer fazer alguma reclamação em relação às operadoras de telefonia. Bom, quando a gente começa a falar sobre o aspecto de segurança da informação, a legislação ela traz diversos aspectos diferentes, jurídico, de governança, de segurança da informação, e coisas que não é muito da maturidade nossa aqui no Brasil, principalmente em falar sobre segurança da informação. A gente vê aí grandes organizações que mesmo com investimento, com processos e que ocorrem incidentes, imagine nós que não tem isso como cultura, como muitas das empresas não têm equipes dedicadas sobre segurança da informação, tem que buscar no mercado, e muitas das vezes no mercado a gente não tem uma quantidade de profissionais aí que consigam apoiar nesses projetos. E aí, para as organizações, são duas visões diferentes quando a gente fala sobre perder dados. Primeiro, vazar dados. E isso, com a legislação, a gente não está falando somente de ser ruim pela aplicação de multa, mas também ser ruim pela questão da imagem. Recuperar a imagem no mercado vai ser muito ruim. Imagina eu ser atendido em um determinado hospital e esse hospital teve a base de dados vazada e nisso as pessoas descobriram que eu tenho uma determinada doença. Qual a probabilidade de eu querer ser atendido novamente nesse hospital? E outras pessoas entendendo a fragilidade dessa organização de também querer ser atendido. Por outro lado, perder dados para as organizações significa também perder receita, já que os dados ele é um ativo da organização, perder dados e sofrer influência aí, do mercado, isso vai fazer perder receita. De qualquer forma, as organizações elas precisam entender que
dados é um ativo da organização e a segurança da informação ela vem como apoiar, proteger esse ativo da organização. Isso tratar isso como investimento e não como um custo. E aí, quando a gente começa a falar sobre aspectos de segurança da informação, primeiro, eu tenho uma matéria que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, que foi sobre alguns pesquisadores, eles conseguiram colocar nódulos de câncer falso em uma máquina de ressonância magnética. Uma máquina de ressonância magnética, ela tem um custo aí de alguns milhões de reais. E as falhas de segurança nesse equipamento, elas são bem simples, simplórias, são máquinas que muitas das vezes não têm autenticação, que trafegam dados em texto limpo, e que esse é um problema que existe hoje muito no mercado. E aí eu trago aqui para vocês o top 10 da WASP sobre vulnerabilidades de IoT. IoT, Internet das Coisas. A gente tem um grande volume hoje de produtos rodando no mercado e cada vez mais se cria novos objetos, se lança novos produtos no mercado e essa relação entre produtos sobre facilidade e segurança da informação, ela acaba sendo de forma desproporcional. Então, o produto é lançado com falhas de segurança e a correção dificilmente ela vai ocorrer. Então, por exemplo, se a gente for pegar hoje as nossas TVs, Smart TV, dificilmente alguém faz atualização de firmware. Então, se uma TV ela possui alguma vulnerabilidade de segurança que faça exposição do áudio ou da câmera da TV, dificilmente alguém vai corrigir isso, somente quando quebrar e você comprar uma nova TV. E quando a gente traz esse top 10 da WASP, são falhas de segurança que já são conhecidas no mercado há mais de 20 anos. Então, é como se a gente estivesse falando aqui do desenvolvimento web lá nos anos 90. Então, falha de interface web, falha de autenticação ou autenticação insuficiente, falta de criptografia e uma série de falhas que hoje ocorrem em produtos que, de certa forma, colocam em exposição a nós. Então, muitas das vezes, as organizações, por exemplo, em hospitais, existem produtos como uma máquina de ressonância que rodam com sistemas operacionais já defasados, sem nenhum tipo de suporte do fabricante. Então, esse é um ponto também onde as empresas precisam entender que, assim, nisso rodam dados pessoais e, independente do fabricante dar o suporte ou não, ela vai ter a responsabilidade de colocar medidas de controle em cima disso. E aí, quando a gente começa a ver notícias sobre segurança da informação aqui no país, a gente percebe que cada vez mais a gente ocorre incidentes, as pessoas ainda não estão acostumadas com esse tipo de tema, as práticas ainda não, a gente não conseguiu evoluir para um ambiente seguro nas organizações. E aí você começa a ver algumas matérias. O Brasil tem mais de 7 milhões de sites desprotegidos, 58% dos brasileiros não trocam suas senhas com frequência. O Brasil está entre os países mais afetados por ransomware. Então, assim, os atacantes, eles já começam a perceber qual é o cenário mais viável para ele poder fazer a extorsão, conseguir fazer, a partir disso, gerar uma remuneração. Então, se ele começa a perceber que aquilo não é a cultura de uma determinada população, é ali por onde ele vai atacar. E aí a gente começa a perceber cada vez mais a quantidade de ataques, a sofisticação desses ataques. Então, por exemplo, campanha de ransomware se espalha por e-mail com foco no Brasil. O Brasil é o segundo país com maior número de ameaças de e-mail. Então, essa questão da segurança, ela também está muito vinculada à conscientização das pessoas. E isso não é responsabilidade somente de TI, é uma responsabilidade da organização, é uma responsabilidade da sociedade em si, em levar esse conhecimento para as pessoas. E a gente entender, como a gente falou lá no início do webinar, qual é o nosso papel diante dessa sociedade, essa economia da informação. E aí, quando a gente fala sobre privacidade de dados nas organizações, a gente fala que nunca foi tão necessário investir em recursos. E quais seriam esses recursos? Quando a gente estuda a governança, a gente sempre fala sobre os 4 P's. Exatamente isso, a gente precisa investir. Pessoas,
como eu falei, não adianta a gente pensar somente em políticas, em processos, em contratos, investir em tecnologia e esquecer as pessoas. As pessoas, elas são fundamentais. E eu tento enxergar na segurança da informação que as pessoas, elas não são o elo mais fraco, mas sim que podem ser o elo mais forte. Se a gente puder conscientizar, se a gente puder levar até além da barreira das organizações, a gente tratar a segurança da informação desde as escolas, a gente poder preparar as pessoas que desde cedo se faça o uso de tecnologia de forma segura. E eu coloquei uma imagem para vocês que foi do ano passado, uma pesquisa da Cisco, e que ela retrata o seguinte, que 74%, ela fala que tecnologias e políticas dentro do contexto de segurança, isso representa somente 26%, é somente tecnologia, desculpa. Tecnologia representa somente 26% de um ambiente seguro. O restante, 74%, são políticas e pessoas. Então, assim, mais uma vez enfatizando, as pessoas, elas são extremamente importantes dentro desse cenário. Então, campanhas de conscientização das organizações, fazer entender esse melhor uso da tecnologia é extremamente importante. Os outros P's, quando a gente fala em investir recursos, é processos, parceiros, por exemplo, quando a gente falou ali da oferta de serviço como TPO, nem sempre as organizações vão ter os recursos necessários internamente, vão ter que buscar aí no mercado. Processos, porque é extremamente importante, não adianta a gente implementar uma tecnologia se a gente não tiver um processo definido de como a tecnologia ela deve ser utilizada. E produtos, porque dado o volume de coisas hoje que a gente tem para gerenciar, a gente não consegue fazer isso de forma manual. Então, a gente precisa ter recursos de trabalho para poder apoiar nos processos, apoiar os parceiros e as pessoas. E aí, finalizando, a gente tem aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi sancionada no final do ano passado, em dezembro. A escolha da diretoria ainda está sendo feita. E aqui traz para vocês alguns papéis, que é zelar pela proteção dos dados, deliberar administrativamente sobre a interpretação da lei. Então, o que eu tinha comentado sobre o formato interoperável de portabilidade, é a autoridade nacional, onde vai dar um detalhamento maior sobre isso. É instituir mecanismo de reclamação, que é um direito lá do titular, como a gente já viu. Editar normas, requisitar informações, fiscalizar e aplicar sanções. Falando da autoridade nacional, a gente sempre vê em algumas publicações falando muito sobre a multa da LGPD, sobre 50 milhões, 2% do faturamento global da organização. A gente entende que esse terror criado em cima da multa não é a melhor forma da gente abordar e fazer com que as organizações e principalmente as pessoas fiquem do nosso lado e apoiem essa iniciativa. Eu acho que se a gente for fazer muito na base do terror e ficar falando somente de multa, isso acaba não atraindo muitas pessoas. Então, a gente falou ali sobre a economia da informação, o impacto que isso traz para o nosso dia a dia, e a gente entender que é importante a gente conhecer o que é que está acontecendo no mercado, sobre esses novos direitos que está surgindo para a gente, que a gente vai precisar ter uma maior maturidade para poder cobrar também esses direitos. Do ponto de vista da organização, entender quais são os impactos que isso traz na minha relação com os meus fornecedores, na minha relação com o titular, na minha relação com os próprios funcionários, onde eu vou ter que ter capacitação, onde eu vou ter que buscar recursos fora. E a autoridade nacional, ela vem para poder regular, ela vai editar as normas, ela vai fazer a fiscalização disso, e como eu falei, por exemplo, ela vai, uma vez que houver um incidente de segurança, na fiscalização ela vai cobrar quais foram o que aconteceu, ela vai te cobrar aí quais foram as medidas preventivas que você realizou. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um contexto grande, então é importante a gente entender todo esse cenário, porque muitas das organizações estão recebendo visita de parceiros, de empresas se colocando aí como especialistas do mercado, mas que te trazendo aí um pedaço da visão do que seria a lei geral como toda. Então, quando eu começo a perceber que uma empresa só me traz a lei falando de um produto de tecnologia, não é somente isso, é muito mais do que isso.
Também, quando vem uma empresa me falando sobre o aspecto jurídico e revisão de contrato, sobre consentimento, não é somente isso, é um escopo ainda maior. E aí, já colocando uma deixa para que a gente faça aí o nosso próximo webinar, a gente vai tratar sobre o projeto de adequação da LGPD. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre o que seria LGPD no contexto mais conceitual, e a ideia do nosso próximo webinar é a gente falar um pouquinho sobre essas 3 perguntas, que eu acho que é o que, entendendo aí um pouquinho a dor do mercado, se colocando aí como um gestor de uma organização, é o que mais tem impactado e o que mais tem se perguntado. O que eu devo fazer? O que é LGPD? É um produto? É um projeto? Quem que participa disso? Ele é multidisciplinar? Deve ser capitaneado pela TI, pelo jurídico? Qual o custo da LGPD? A gente está no período onde as organizações elas têm que fazer aí um orçamento já para 2020. Quanto que as organizações devem colocar nisso? Qual é o valor que eu devo colocar? Será que hoje as organizações já conseguem estimar o volume desse trabalho? E por onde começar? Já que eu tenho que colocar um orçamento, o que é que eu vou gastar no primeiro semestre? O que é que eu vou gastar no segundo? Se aquele parceiro que está me vendendo uma nova tecnologia, será que eu devo gastar isso primeiro ou eu devo fazer alguma etapa anterior? Então, a ideia do nosso próximo webinar é a gente falar um pouquinho sobre esse projeto de adequação e dar um detalhamento maior sobre o que é isso para o mercado. E era isso que tinha para poder falar para vocês. A ideia é, agosto de 2020 já chegou. Até pouco tempo atrás a gente estava falando aí, faltava um ano e pouco para adequação, já falta. Então, assim, agosto já chegou. Muitas das organizações que começarem agora, a depender do volume de trabalho, não vão conseguir estar em compliance até agosto de 2020. Por isso que o planejamento ele já deve começar de agora, para entender quais são os maiores riscos que a gente precisa atacar, que é a prioridade para a organização. Justamente por isso, agosto de 2020 ele já chegou. E aí eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Para mim é extremamente importante poder falar, dividir um pouquinho aí o conhecimento que a gente obteve nesse período. É um pouquinho que a gente consegue passar para vocês. E eu estou colocando aqui para vocês a Via 7 Consult. A gente tem 2 cursos na Udemy. Um é do Privacy Data Protection Essentials, onde ele fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso que a gente viu nessa apresentação, a gente tem um curso de 6 horas, que dá um detalhamento muito maior, e quem quiser fazer aí a prova de certificação da Exim, esse é um curso oficial. Além disso, a gente oferta aí um cupom de desconto para a realização da prova. E a gente colocou o link, uma promoção aí para o webinar, onde a gente coloca o Essentials sobre LGPD, mais o curso da ISO 27001. A gente colocou numa promoção aí de R$ 99. São 22 horas de curso oficial pela Exim, que a gente está aí ofertando como uma forma de parceria com a backup de dados, uma forma da gente incentivar o mercado a entender melhor sobre esse momento e uma forma que a gente tem aí de poder compartilhar mais informação com vocês. Legal, Jaime, era legal, isso que a Carlos. gente tinha aí para poder falar com o pessoal. Show de bola, maravilha, cara. Eu acho que foi bem legal. A gente acabou estendendo um pouquinho aí, mas é que é bastante conteúdo, né? Então Exato. não teve como ser diferente. O Carlos, teve algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Deixa eu aproveitar para a gente tentar dar uma agilizada aqui. Vamos lá. O Leonardo perguntou aqui se o DPO pode ser terceirizado. Pode. A lei ela coloca que pode ser pessoa natural ou jurídica, e esse é um dos motivos da SET estar no mercado, tanto a SET como a HDPO, que é ofertar isso como serviço. Justamente porque a gente entende que a visão do DPO ela é muito ampla para que uma única pessoa consiga dar conta. Legal. A Infoware está perguntando aqui até onde a responsabilidade da software house, no caso dos clientes deles, utilizarem dados de maneira errada. Não sei se eu fui claro aí. Sim, assim, quando a gente falou ali do controlador e do operador,
o desenvolvimento da tecnologia, a organização ela passa a ser um operador. Imagine que eu tenho um sistema e que identificado uma falha grave no desenvolvimento dessa aplicação que ocasionou o vazamento de dados. A organização que está desenvolvendo o software, ela precisa ter os mecanismos de segurança para que esse produto ele vá para o mercado de forma segura, porque o vazamento de dados a partir por exemplo, de uma falha nesse software, ela coloca não só a organização, que é o cliente dela exposto, mas principalmente o titular. E todos os envolvidos, ele respondem de forma solidária. Legal. Só complementando essa pergunta, então, independente da software house já disponibilizar para o seu cliente o software em nuvem, ou então existem ainda muitas software houses que ainda trabalham com software offline, né, que roda com aplicação local, ou seja, a empresa contrata um software ERP, mas ele está rodando num servidor local. Ela, independente de ser offline ou web, a software house, nesse caso, ela é um operador, ela não deixa de ser operador. Ela é um operador, exatamente. Porque aqueles dados pessoais que estão sendo coletados, de certa forma, ela tem um acesso ao tratamento, ela ajuda nesse tratamento dos dados e tem a responsabilidade solidária sobre isso. Entendi, legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Pergunta do Alex. A partir da efetivação da LGPD, as empresas deverão ser certificadas para estarem em ressonância da lei? Não, hoje não existe uma certificação para as organizações. Existe uma ISO que foi lançada recentemente, se eu não me engano, acho que é a 27702. Ela ainda não foi traduzida para português, mas que a tendência dela é que certifique organizações para a privacidade de dados. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não cobra que as organizações ela tenham nenhum tipo de certificação, mas ela cobra medidas de segurança em relação aos dados, que de forma indireta é você fazer a aplicação, por exemplo, da ISO 27000, as medidas de controle, é você fazer medidas de controle de contratos, de processo. Então, de certa forma, você aplicar isso na organização, você vai utilizar aí as melhores práticas do mercado, mesmo ela não te cobrando que você tenha uma certificação. Legal. O que pode ser exigido ainda do Alex, o que pode ser exigido de certificação e requisitos a empresas ou a profissionais terceirizados para auxiliar nessa adequação à lei? Não tem de forma direta aí uma cobrança ou exigências em relação à certificação. Quando a gente fala em certificação, já é um tema polêmico no mercado, né? A gente sempre fala assim, certificação valida ou não conhecimento. É claro que, assim, por exemplo, se a gente for pegar aí a trilha, a formação de DPO da Exim, para você se tornar um DPO, tirar esse certificado pela Exim, você tem que fazer a prova da ISO 27000, da Foundation, você precisa fazer a prova de privacidade de dados Foundation e a prova de práticas. Então, assim, são 3 provas que você precisa fazer para tirar o título de DPO. Isso já agrega um grande conhecimento para o profissional. Assim, isso é um diferencial para o mercado, sim. As organizações, eu acho que elas vão ter que ter esse nível de maturidade, de filtrar no mercado os bons profissionais. E acredito que a certificação profissional, ela vai diferenciar bastante aí quem realmente está por dentro de toda essa legislação. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Walter. A LGPD se contrapõe à Lei de Informação Pública ou o DPO seria o gestor de proporcionar essa informação? Não, como a gente viu ali, existem mais de 40 leis ali falando sobre, em um determinado ponto que fala sobre privacidade de dados. A LGPD, ela vem aí como guarda-chuva, tentando abranger um pouco mais isso, mas ela não revoga nenhuma lei. Por exemplo, a lei de acesso à informação, onde alguns órgãos públicos precisam colocar dados pessoais de forma pública para a população, vai continuar existindo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não vai revogar nenhuma lei. E sobre o DPO, ele ser o gestor de tecnologia, por exemplo, na GDPR existe um artigo falando sobre o conflito de interesse.
justamente pelo fato, é como, por exemplo, quando a gente fala de backup, a pessoa que realiza ali o acompanhamento do backup não pode ser o mesmo que realiza o restore, que faz o acompanhamento, justamente no conflito de interesse, porque não Sim. adianta você fiscalizar aquilo que você está executando. Então, esse papel do DPO, seu gestor de tecnologia, seria basicamente, ele não faz muito sentido ele fazer uma auditoria, ser um consultor daquele processo que ele mesmo executa, daquelas mesmas práticas. A lei geral ela não coloca esse artigo falando sobre isso. Então, se você me perguntar se é possível, a lei não estabelece isso que tem esse conflito de interesse, mas a gente sempre olha pelas práticas da Europa. Então, se lá eles já tiveram esse cuidado de colocar o conflito de interesse, a gente entende que aqui no Brasil a gente deve seguir a mesma prática. Legal, maravilha. Bom, é isso. As perguntas se encerraram aqui. Acho que a gente já está ultrapassando um pouco a hora aí. Carlos, maravilha. Eu acho que foi bem bacana. Muito obrigado aí, obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela tua participação, Carlos. E a gente eu sugiro que a gente promova já na próxima sexta-feira, que vai ser dia 11, esse próximo webinar para a gente entender um pouquinho mais aí da LGPD na prática, né, Carlos? Eu acho que é bem bacana. Como é um tema bem extenso, a gente acabou não conseguindo abordar isso hoje aqui, mas eu sugiro que a gente já promova na próxima sexta, nessas mesmas condições aí, no mesmo horário, esse próximo webinar para falar um pouquinho realmente de como funciona na prática, o que as empresas precisam fazer, qual o custo e realmente por onde começar, né? Sim, e aí já estou disponível, acho que a gente já pode deixar assim agendado com o pessoal, o webinar na próxima semana, e a gente fala um pouquinho sobre essa prática. A gente precisa correr Legal. bastante sobre isso, justamente pelo período de adequação já ser curto, né? Menos de um ano para poder se adaptar. Perfeito, maravilha. E aí, só para finalizar, Carlos, nesse próximo webinar, quando a gente fala de prática, a gente também acaba abordando aí soluções, produtos, alguma coisa nesse sentido, que as empresas vão precisar buscar no mercado para poder se adequar à LGPD, correto? Tô certo? Exatamente. Legal, Exatamente. maravilha. A gente coloca ali algumas fases de implantação e uma delas a gente fala só de tecnologia. São produtos que apoiam aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, maravilha. Legal, então tá bom. Só respondendo o Daniel Silva ali perguntou aonde ficará disponível, a gente vai disponibilizar este vídeo no canal do YouTube da Backup Dados, tá? Daniel, respondendo aí a sua pergunta. Carlos, muito obrigado pela tua atenção aí. E aí a gente se vê aí na próxima semana aí, no mesmo horário. A gente vai estar disponibilizando, enviando para todos aí o convite, para que todos possam estar conosco aí nesse próximo webinar, na próxima sexta-feira. Carlos, muito obrigado aí, obrigado mesmo. A gente vai se falando aí. Um grande abraço. Abraço para todo mundo aí, Valeu, pessoal. Jaime. Um abraço para Obrigadão. você, toda a equipe, e agradeço a todos pela participação. Um abraço. Imagina, abração. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.